Prontos? Preparados, meus queridos amigos e minhas queridas amigas? Então, sem rodeios, por gentileza, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 3, aonde o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. A pergunta que se levanta é, neste contexto, Paulo está afirmando que nós fomos justificados dos nossos pecados através da morte de Jesus? A resposta é absolutamente não. E vocês poderão entender através do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Paulo afirma, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Por acaso, Paulo está afirmando que mediante a morte de Jesus, ele havia sido reconciliado com Deus? Não. Não me entenda mal. Veja bem. Após a morte de Jesus, Paulo se levantou para perseguir a igreja de Cristo. Muito pelo contrário, a morte de Jesus não fez com que Saulo de Tarso se tornasse amigo de Deus, e sim inimigo, porque o próprio Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim, Paulo havia se tornado um perseguidor da igreja de Cristo, matando os fiéis. Como ele havia sido reconciliado com a morte de Jesus? A resposta é não. Muito pelo contrário, reafirmo, ele havia se tornado inimigo de Cristo com a morte de Jesus. Agora veja, no livro de Romanos capítulo 7, versículo 1, Paulo afirma, não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Neste caso, por isso precisamos nascer de novo. Veja o que consta no livro de Romanos capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Nem o consegue fazer. É impossível. Por isto, é necessário que o homem venha a morrer, porque a lei da mentalidade da carne, a lei do pecado que se encontra em nossos membros, tem poder sobre nós por todo o tempo que nós estamos vivos. Neste caso, Jesus afirmou de forma perfeita no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, o que nós devemos fazer. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. É necessário nascer de novo para se ver livre do pecado. Sim, não é uma outra pessoa que paga o preço do seu pecado. Jesus, naquele contexto histórico, ele morreu para nos dar o exemplo. Como mestre, ele nos ensinou o que remove o pecado, a morte do natural, para ser estabelecido o espiritual em seu lugar. Neste caso, podemos entender por que Jesus era o mestre. Sim, para nos ensinar o caminho que nos leva à redenção, meu querido amigo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga o mestre, crucifique também esta natureza humana. Este velho homem deve morrer, porque a lei tem poder sobre você para te deixar debaixo do pecado por todo o tempo que você estiver vivo. Quando Paulo diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Sim, Cristo morreu lá na cruz de forma literal para ilustrar o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós, para nós se ver livre dos nossos pecados. É necessário que cada um de nós sigamos os passos do Mestre. Sim, que nós crucificamos a essência do pecado que se encontra nestes membros, através do novo nascimento. Veja a resposta de Paulo, livro de Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Paulo afirma, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quando? Por que o velho homem teve que ser crucificado? Simples porque a morte de Jesus apenas ilustrou, sim, o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Agora veja como Paulo conclui esta passagem bíblica. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você ainda não morreu, sim, se você ainda não nasceu de novo, você não está livre do pecado. Você não está e não estará justificado do pecado, a menos que você venha a nascer de novo. Porque o símbolo do novo nascimento é o símbolo da morte do natural, símbolo do batismo. Morre o velho homem e ressurge um novo homem em seu lugar. De forma alguma você irá se ver livre do pecado, contando com a morte de outra pessoa. Porque a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que ele vive. Por isto, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. Veja o que Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo afirma, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. O novo homem se chama Cristo. Porque Paulo não se identificava mais como homem. Ele disse, já não sou mais eu que estou vivo, mas sim Cristo em meu lugar. Porque Cristo é a identidade do novo homem espiritual. Somente quando ele passou a ter a mente de Cristo é que ele se viu livre da lei do pecado que se encontrava em seus membros. Se Jesus tivesse levado os pecados de Paulo, que necessidade haveria de Paulo estar morrendo para se tornar este novo homem espiritual? Não faria sentido nenhum. Você ainda não entendeu? Então, preste atenção. Isto é muito importante. Livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 e 17. Disse Paulo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora eu te pergunto, Cristo não ressuscitou? Sim, Jesus não ressuscitou há 2000 anos atrás? Sim. Então, neste caso, nós não permanecemos mais nos nossos pecados? Sim, as pessoas continuam repetindo seus pecados. O ladrão continua roubando, o assassino continua matando, a prostituta continua se prostituindo. Mas neste caso, então, estaríamos afirmando que Cristo não ressuscitou, porque diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e você ainda permanece nos vossos pecados. Se Cristo ressuscitou, sim, então você não tem mais pecado, meu querido amigo. Você tem que entender o contexto histórico desta passagem para compreender o mistério oculto de Deus. Por isso, deixe-me te ajudar a entender esta passagem. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, Paulo afirma, quando Cristo que é a nossa vida. Qual é a vida do homem? Quem é a vida do homem? Está dizendo aqui que é Cristo. Cristo que é a nossa vida. Se o homem se encontra morto, Cristo também se encontra morto. Porque Cristo é a vida do homem. Você precisa entender isto que eu estou afirmando, que Paulo relatou. Quando Cristo que é a nossa vida. Repito, se você se encontra morto espiritualmente, então Cristo também se encontra morto. Preste atenção. Neste caso, quando diz no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Estes mortos, não estamos falando das pessoas que tiveram a sua vida desfeita neste lugar e foram parar lá no cemitério. Veja, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 60. Todavia, insistiu Jesus, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Estamos falando dos mortos espiritualmente, do homem que ainda não nasceu de novo. Porque o homem que ainda não nasceu de novo, conforme o livro de Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele vos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O homem que ainda não nasceu de novo se encontra morto espiritualmente. Então, repito, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, quando afirma, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, está falando a respeito de mim e de você. Sim, nós se encontramos mortos espiritualmente nos nossos pecados. Neste caso, se os mortos, sim, se nós ainda não ressuscitamos espiritualmente, também Cristo não ressuscitou. Sim, porque Cristo é a nossa verdadeira identidade espiritual, porque Cristo é a nossa vida. Se você ainda se encontra morto em seus pecados, isso testifica contra você que você ainda não ressuscitou, que você ainda não nasceu do Espírito. E isto testifica que Cristo também não ressuscitou. Porque não existe tal coisa como o homem e Deus. Porque Deus e o homem são um só. Nós somos a individualidade de Deus aqui na Terra, meu querido amigo. Você pode não se reconhecer através da pessoa de Cristo, mas Cristo não nega que na essência ele é você, porque Cristo é a nossa verdadeira vida. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma, mas se somos infiéis, ele, sim Cristo, entretanto permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, porque Cristo é a nossa vida espiritual se chama Cristo. Repito, porque se os mortos não ressuscitam, se nós não podemos nascer de novo, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, sim, se você ainda não nasceu de novo, é vã a tua fé, e você ainda permanece nos teus pecados. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, porque quando você estiver nascendo de novo, ali estará Cristo ressuscitando através da sua vida. Por isso Paulo disse, após a morte, sim, após a ressurreição dos mortos, ele disse, já não sou eu que estou vivo, mas é Cristo que está vivo através de mim, disse Paulo. Por isso, repito, e se Cristo não ressuscitou, sim, se você ainda não nasceu de novo, a tua fé é vã.
Porque não importa, porque você ainda continua nos teus pecados, porque a mentalidade da carne estará te iludindo, te enganando, porque a mentalidade da carne é inimiga de Cristo. Por isso você precisa nascer de novo para possuir a mente de Cristo, porque Cristo é a sua verdadeira identidade espiritual, meu querido amigo. Está dado o recado, reflita com extrema atenção e até o próximo vídeo.